Graças a Deus. Amém? Ainda bem que vou falar aqui em baixo, porque o assunto que eu hoje vou falar eu não posso estar muito longe. É verdade. É bom estar aqui em baixo. Até pensei, se eu pudesse falar ali em baixo, né? Mais pertinho dos irmãos, isso era bom. Porque ali em cima muitas vezes estamos distantes. Parece que estamos em cima, mas ninguém está acima. Em cima está Deus, né? Glória a Deus, nós somos todos irmãos, estamos todos no mesmo nível, não é? O Senhor olha para nós de igualdade, amém? Graças a Deus. Temos funções diferentes, dons diferentes, capacidades diferentes, e o Senhor fez mesmo assim, diferentes, colocados na igreja do Senhor para todos contribuirmos juntamente para a edificação do corpo, a edificação uns dos outros. E é isto que Deus quer, não é? Que coloquemos as nossas vidas ao seu dispor, não é? Debaixo da sua direção, sujeitos a Cristo, ao Espírito Santo, para servirmos a Deus. Não é como nós queremos, muitas vezes, nós queremos às vezes o mais fácil e Deus às vezes dá-nos o mais difícil, mas Ele é que sabe, Ele é que nos criou, Ele é que prepara o vaso é sempre vaso, mas o que está dentro do vaso, que é o Senhor Jesus, que está nos nossos corações, isso é que tem valor, amém? Glória a Jesus, glória a Deus, que Deus possa abençoar as nossas vidas rica e poderosamente, uma vez mais. Eu hoje quero falar sobre união, unidade, está bem? O Salmo 133. Graças a Deus. É alguma coisa que o Senhor tem falado, tem vindo a falar, porque tem que ser assim, tem que começar por nós, não é? E o Senhor quer que sejamos unidos, Ele quer que vivamos em união, amém? Ele quer que cada um de nós procure cada vez mais esta vocação, esta vontade de Deus, que sejamos unidos, que a igreja do Senhor seja unida, que os irmãos sejam unidos, que as famílias sejam unidas, amém? É alguma coisa importante e que agrada ao Senhor. Aqui está Salmo 33, Salmo de Davi. Diz aqui no início, o cântico dos degraus de Davi. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Glória a Deus. E nós estamos sempre a aprender com a palavra, não é? Podemos conhecer, podemos ter meditado nesta palavra muitas vezes, mas sempre o Senhor quer aplicá-la, ensiná-la, não é? Por isso aqui diz que é cântico dos degraus, não é? Isto é um salmo didático, ou seja, um salmo de ensino, um salmo para educar, para instruir. É o que significa este salmo. E neste caso, o salmo fala sobre a família, quer instruir sobre a família, como viver junto com a família de Deus, amém? E começa no versículo 1, ou com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Então, aqui está a falar sobre o povo de Israel, não é? E o povo de Israel, eles já se consideravam família. Eram 12 tribos, mas eles já se consideravam irmãos uns dos outros. Porquê que eles consideravam-se irmãos uns dos outros? Porque tinham o mesmo Deus, amém? Vieram todos de Abraão, não é? E eles tinham o mesmo Deus, o mesmo Senhor, a mesma fé, não é? E eles caminhavam juntos. E então eles aprendiam com este salmo continuamente, não era só uma vez, era continuamente, pela palavra de Deus, neste salmo de Davi, que eles aprendiam que deviam viver unidos. E isto é o cântico dos degraus. Porquê que chama-se cântico dos degraus? Porque eles, quando iam adorar a Deus em Jerusalém, eles reuniam-se, várias tribos, e eles saíam das suas casas, iam pelos caminhos, iam cantando e salmodiando este salmo. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E na medida que eles iam cantando e salmodiando este salmo de Davi, não é? Iam sentindo, iam preparando os seus corações para quando chegassem ao culto, para quando chegassem ao sacrifício, para quando chegassem àquela cerimónia religiosa, né? Com Deus, eles já tinham o seu coração preparado, eles já estavam mais unidos. Isso ia acontecendo pelo caminho, na medida que eles iam cantando e salmodiando
este salmo, amém? Pelo menos eles tinham 3 grandes festas, que é a festa da Páscoa, do Pentecostes e dos Tabernáculos. Pelo menos 3 vezes por ano eles subiam a Jerusalém e iam cantando este salmo. E não só, dizem que este costume ainda dura até hoje, que aparece até na televisão em Israel, não é? Eu não sei, eu não vejo televisão israelita, mas parece que eles cantam este salmo, eles salmodiam este salmo. E quando fazem isto, eles fazem com música, eles fazem com palmas, eles fazem com braços levantados, enérgicos, festa e alegria. Eles não fazem assim de uma maneira morta, com bom. Não, eles com alegria, com festividade, amém? Nos seus corações. Porquê? Porque os irmãos, quando vivem a união, têm a confiança e a alegria para se alegrarem uns com os outros e com Deus. Amém? Se estarmos bem uns com os outros, vai haver confiança. E quando nós temos confiança uns com os outros, também temos confiança com Deus. A Bíblia ensina que o barómetro da nossa relação com Deus é a nossa relação uns com os outros. Amém? Quem não ama a seu irmão que viu, como pode amar a Deus que não viu, não é? Portanto, se a pessoa diz que ama muito a Deus e não ama o irmão, não tem relação com o irmão, não tem união com o irmão, também não tem com Deus. É assim. Mas quando temos, vamos na positiva, quando temos união uns com os outros, quando temos realmente amor uns pelos outros, quando andamos juntos, amém? O que é que acontece? Tão bem que temos com certeza com Deus. Deus está neste negócio, amém? Deus está no meio da igreja, graças a Deus. Estas palavras vivam em união, diz os entendidos, que em hebraico, para português, está o significado de viver em união, viver em ordem, em suavidade e encantador. E eu quero usar esta última palavra desta tradução de hebraico para português, encantador. Ou seja, eu encanto quando isso acontece. Quando alguém, seja uma família, seja namorados, seja casais, seja no trabalho, seja onde for, mas quando há uma verdadeira união, é um encanto, é uma maravilha. Não é? As coisas funcionam, as empresas prosperam, os países prosperam quando há unidade, uma verdadeira unidade. Não é? Há uma beleza nisso, não é? Há uma beleza nisso. Mas com o povo de Deus ainda é melhor, não é? Quando o povo de Deus vive a palavra e vive numa verdadeira união, é um encanto. É uma coisa maravilhosa, amém? É uma coisa que acontece. Por isso é que o salmista Davi, ele dizia, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união. E porquê que ele dá valor a isso? Porque ele, quando via as tribos, aquela imensidão de pessoas diferentes, é verdade, diferentes uns dos outros, a subirem para adorar o mesmo Deus, não é? Ele viu que aquilo era tão bom. Porque Davi, ele não foi um bom pai, não é? Ele teve problemas lá na família, ele teve desunião lá na família, não é? E ele sofreu muito com isso. E quando há desunião, há sofrimento. Quando há desunião, traz prejuízo, traz desgosto, traz amargura, não é? E então, mas quando há união, amém? Traz encanto, traz felicidade, traz prosperidade, traz força, amém? Traz força, amém? Famílias unidas faz uma igreja também unida, uma igreja forte, não é? E uma sociedade unida também traz uma sociedade forte. Precisamos ser unidos, amém? Deus quer que vivamos em união. Naquele tempo as famílias de Israel viviam mesmo assim, eles viviam juntas. Diz a tradição que em Israel o rapaz quando casava ficava a viver junto com a família do pai, né? Então juntava-se gerações e todos aprendiam a se relacionarem e a se darem bem uns com os outros, a viverem em paz. União de vida com a família. Aprendiam a viver em união com a família. Várias famílias e viviam juntos. Era assim. Gerações viviam juntos, com as suas diferenças, com as suas opiniões, com as suas coisas. Mas mesmo assim, aprendiam a viver dessa maneira. Graças a Deus. Glória a Deus. Não que Israel fosse muito unido. Nós podemos pensar, aquele povo era tão unido. Não era unido, não. Eles tinham separações, não é? Eles viviam com muitos conflitos. Até se dividiram as tribos. Tribo do norte e tribo do sul, não é? Dividiram-se. As 12 tribos. 10 para um lado, 2 para o outro. Ficaram desunidas. Havia guerras, inimizades. Havia muitos problemas, como acontece connosco. Ou é tudo um encanto? Não é. Nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos desgostos. Até na casa de Deus temos, né? Às vezes, não é? Uma palavra, às vezes podem não nos dar a atenção que devíamos, parece que não nos considerem, né? Pode acontecer isso, né? Sentimos um bocadinho assim,
Isso pode acontecer. Acontece com as famílias, acontece. Essas diferenças. Mas apesar disso tudo, quando eles subiam a Jerusalém para adorar a Deus, uniam-se. Havia uma unidade, né? Era um encanto e era uma grande festa. Faziam uma grande festa. Amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. A igreja também, a igreja primitiva, viveu assim dessa maneira. Vamos ler Atos, capítulo 2. Graças a Deus. Atos, capítulo 2, versículo 44 em diante. Glória a Jesus. Conhecemos bem toda a Bíblia, os irmãos são bem instruídos, ainda bem, facilita quem prega. Diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria. Cá está a alegria. Unidade, uma verdadeira unidade. Não é unidade de corpo presente, é de coração. Amém? É uma unidade verdadeira. Quando é verdadeira, produz alegria. E aqui diz, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Amém? Quando há verdade, não temos que esconder nada uns dos outros. Somos o que somos, Deus nos criou assim, não é? O irmão conhece-me, eu conheço o irmão. Isso é bom, não é? Vivermos nessa transparência, não é vivermos de imagem ou de figura, ou tentar mostrar uma coisa que não somos, não. Nós temos que ser verdadeiros. Com Deus, amém? Não adianta sermos fingidos com Deus, porque Deus não se deixa enganar, Ele sabe tudo sobre nós. Sem palavras, Ele já sabe tudo sobre nós, amém? Temos que ser verdadeiros com Deus. E também verdadeiros uns com os outros, amém? É assim que deve ser, graças a Deus. É assim que os irmãos são. Mas é só aqui esta singeleza de coração. Uma maneira simples, sem maldade, sem grandes coisas. Ser simples é muito bom. Jesus era simples. No entanto, Ele era sábio, instruído e poderoso. Amém? Ser simples não é errado. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Graças a Deus. O que é que acontecia? Porque eles viviam em união, numa verdadeira unidade. Acontecia que o Senhor, eles caíam na graça de todo o povo. O povo via que os irmãos tinham uma verdadeira união. Havia alguma coisa diferente. Havia um amor que só podia vir de Deus. Porque aquele povo tratavam-se uns com os outros de uma maneira diferente. Não era com egoísmo, com maldade, com outra coisa qualquer. Como as pessoas aí do mundo fazem, né? As pessoas aí de fora fazem. Mas eles tratavam-se, viam que os irmãos tratavam-se bem. Os irmãos tinham consideração uns pelos outros, eles apoiavam-se, não é verdade? Eles tinham um amor diferente. E esse amor, essa maneira de se tratarem uns aos outros, conquistou as pessoas lá de fora. Não é? Então, a partir daí, Deus ficou livre para operar. Diz que o Senhor, todos os dias, acrescentava à igreja aqueles que sabia salvar. Ainda hoje, quem acrescenta as almas perdidas à igreja é o Senhor, não somos nós. Amém? A nossa parte não é acrescentar almas à igreja, a nossa parte é estarmos unidos, vivermos a palavra, vivermos o amor de Deus uns com os outros e com aqueles que estão lá fora, não é? E quando fazermos isso, quando nós evangelizarmos, mesmo sem palavras, mas com o nosso exemplo, não é? Porque podemos dizer muita coisa, mas depois lá fora, não é? A coisa não corresponde àquilo que falamos. Os irmãos sabem que eu estive fazendo aquele trabalho social ali em baixo e com aquelas pessoas que estão desnorteadas, não é? Mas eles tinham respeito. E quando iam ouvir a palavra de Deus, eles tomavam atenção. E porquê que eles tomavam atenção? Porque eles sabiam que aquilo que eu dizia correspondia à minha maneira de viver e de estar. Quase todos levaram um abraço. Quase todos que iam lá, às vezes eu não sabia o que havia de fazer, davam um abraço. E funcionava. Eles viam verdade em mim. Portanto, não era por muitas palavras. E ganhei a consideração deles, não é? E isto acontece com as pessoas. Quando eles verem uma verdadeira unidade em cada um de nós, o Senhor vai acrescentar à igreja aqueles que são de salvar. E o Senhor tem muito povo para salvar. Amém?
Por isso o Senhor tem que começar a trabalhar em nós. Começa a trabalhar primeiro em mim, a tornar-me mais unido aos irmãos. Amém? Glória a Deus. Não é fácil. Muitos já têm abandonado a unidade, têm ido para outros lados. Não é? De repente estamos unidos, de repente já não estamos. Já pertencemos, não sei aonde. Nós devemos estar unidos. A igreja é do Senhor, amém? Há só um Senhor, há só um corpo. Não há dois corpos, não há... Nós temos que viver unidos, amém? Glória a Deus. E quando vivemos dessa maneira, não há impedimento para o Senhor fazer uma grande obra, amém? Não há. O Senhor não precisa de muitos, o Senhor precisa de verdade, de verdadeiros, amém? O Senhor Jesus não era a maioria. Os discípulos eram apenas 12, mas eles fizeram uma grande obra, não é? Por isso hoje nós estamos aqui. E se nós também agradarmos a Deus com o nosso amor uns pelos outros, com unidade, o Senhor vai fazer o que Ele quer, amém? E o Senhor quer também contagiar os que estão lá fora. As pessoas estão a sofrer tanto, há tanto prejuízo nas famílias, há tanto prejuízo na sociedade, assassinatos, pessoas que se suicidam, pessoas que se odeiam, há tantas coisas. Por que é que isto acontece? Falta de união. Falta dos princípios com o qual Deus criou as pessoas, amém? E têm quebrado esses princípios. E nós, como igreja, temos que ensinar, temos que ser luz e ensinar àqueles que estão lá fora, não é? E antes de falarmos aos outros que estão lá fora, precisamos praticar uns com os outros, amém? Glória a Deus, que o Senhor nos ajude, amém? Que o Senhor nos ajude. A seguir diz, está no outro capítulo, mas é logo a seguir, diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir pão, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando dele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E ficaram cheios, à frente diz, cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. O homem tinha mais de 40 anos. 40 anos, nasceu coxo, deficiente, sem força nos artelhos e nos pés, deformado, não é? E aconteceu aquele grande milagre. Todos conheciam, todos sabiam, aquele homem tinha que ser carregado para a porta do templo. E Deus usou Pedro e João. Porquê que usou Pedro e João? Começa aqui. Pedro e João subiam juntos. Eles viviam juntos e subiram juntos à casa do Senhor, andavam juntos. E porque andavam juntos, o Senhor fez este grande milagre. Amém? Se nós andarmos juntos, o Senhor vai fazer grandes milagres. Amém? Tudo pode acontecer. Glória a Jesus. É assim que Deus quer. Glória a Deus. Desculpem lá, mas a aguinha fresquinha até apetece. Então, é bom estarmos juntos. Amém? Deus quer assim. Jesus uniu os crentes, né? Para mim, apesar de sermos diferentes, podermos viver unidos e juntos até o Senhor nos vir buscar. Glória a Jesus. Graças a Deus. A igreja, no entanto, perdeu o encanto ao longo dos séculos. No início era assim, mas depois foram deixando de ser. E isso deixou de atrair as pessoas. Eles deixaram de ser unidos. Dizem que as igrejas da Europa antes eram fortes e aquecidas pelo poder de Deus. Mas depois, aos poucos, começaram a perder esse poder e ficar frias, mornas, sem força. E deixaram de atrair pessoas. Como é que isso aconteceu? Ganância, por causa do dinheiro, poder, né? Levou a divisões, individualismos, contendas. Dizem que pastores que pregavam nos púlpitos acabaram por começar a fumar, coisas assim, não é? Porque o homem, quando deixa Deus, pode ter o título, mas continua a ser o mesmo, pecador. Né? Só Deus faz diferença na nossa vida, amém? Amém? Se o deixarmos, voltamos outra vez atrás. Então a igreja esfriou e deixou de atrair pessoas, perdeu o encanto. E as pessoas deixaram de vir à igreja. E isso está a acontecer. Nós temos que pensar, não é isto, não é aquilo. Não, as pessoas deixem de vir porque estamos a perder o encanto. Amém?
mas nós não temos nada que perder o encanto, porque o maravilhoso está connosco. Jesus Cristo, Ele é um encanto da nossa vida, amém? Ele tem encantado a nossa vida, Ele tem feito o nosso coração ficar apaixonado, maravilhado, amém? Glória a Deus, Ele tem feito tanta coisa por nós, o Senhor é maravilhoso, glória a Jesus, e nós só temos é que deixar o Senhor sobressair, crescer, amém? E fazer a sua vontade em cada um de nós, amém? Para que esta maravilha que já habita no nosso coração possa transbordar uns para os outros, abençoar-nos uns aos outros, amém? Amém? É isso? Glória a Deus, nós devemos dar a vida pelos irmãos, não é? Devemos fazer isso. Cristo deu a vida pela igreja e nós devemos dar a vida uns pelos outros, nós devemos contribuir para sermos abençoados, para crescermos, para avançarmos, para andarmos para a frente. Não é egoísmo. Deus quer que levemos os pés uns dos outros, amém? Tratemos uns dos outros, cuidemos uns dos outros, orar com os que choram, alegrarmos com os que se alegram, não é? Orarmos uns pelos outros para sararmos. Para irmos juntos, a igreja vai junta, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Neste caso, versículo 2, vamos continuar, senão não consigo. 133, Salmo 100, versículo 2, voltando aqui. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Então Davi compara aquela unidade como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a barba e que vai até às vestes. Glória a Deus, é como o óleo precioso. Então, Arão era um sumo sacerdote, não é? Moisés era um homem bastante ungido. Arão foi aí que iniciou o sacerdócio santo, amém? Então Davi, ele não conheceu Arão, mas vai buscar o maior logo, né? O maior sumo sacerdote, ele vai buscar logo Arão e pensa, esta união só pode, o que é que será que acontecia, né? Quando Arão era ungido com óleo, e aquele óleo tinha perfume, aquele óleo era um perfume, tinha várias misturas perfumadas, não é? E cheirava bem, quando era derramado, aquele perfume ia para as vestes e espalhava-se por toda a sala, não é? E todos que estavam perto, ele não era só o sumo sacerdote, mas todos que estavam perto cheiravam aquela fragrância, sentiam-se bem, não é? E é isso que o sumo sacerdote tinha esse dever. O sumo sacerdote ou os sacerdotes tinham a obrigação de trazer unidade ao povo. Unidade ao povo, o povo de Israel, não é? E os pastores e os líderes e aqueles que ensinam, professores da escola dominical, etc., têm a obrigação de trazer unidade, amém? Unidade ao povo, para que sintam-se bem, que sintam-se agradáveis na igreja e uns com os outros, amém? Glória a Deus. O óleo também significa que eram ungidos, porque tudo o que era ungido com óleo era consagrado a Deus. Se fosse utensílios, fosse as pessoas, era uma maneira de se consagrar a Deus, amém? Glória a Jesus. Então, ele tinha a obrigação, o sumo sacerdote, de levar o povo a Deus e trazer de Deus as palavras e a bênção e a vida para o povo. Fazia o culto, fazia os sacrifícios e no fim daquilo tudo, se Deus aceitasse o sacrifício, se Deus não fulminasse o sumo sacerdote lá no lugar santíssimo, se aceitasse o sacrifício, o que é que acontecia? Ele vinha e dava palavras de bênção ao povo, palavras de prosperidade ao povo, e o povo ficava cheio de alegria, e naquele ano as colheitas, tudo produzia em abundância, as famílias, eles saíam dali com uma felicidade maravilhosa, amém? Porque havia uma unidade através do sacrifício dos animais, aquele culto, o sacerdote, eles ficavam unidos por causa desse culto, amém? Desse sacerdote. Se o sangue dos animais trazia, e aquele culto do Antigo Testamento trazia unidade espiritual, quanto mais o sangue de Cristo. Amém? O sacrifício do sangue de Cristo traz unidade aos nossos corações, traz unidade à sua igreja. Por isso eu acredito que a igreja ainda vai ser mais unida, porque o sangue de Jesus tem poder. Tem mais poder que o sangue dos animais. Amém? Hoje o nosso grande sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E ele foi ungido com óleo. Ele foi transbordando com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. E o óleo que ele foi ungido, ele derramou sobre os seus irmãos. Quando a igreja estava junto, os irmãos sabem disso, sentados em oração, no dia de Pentecostes, desceu do céu um som como do vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E foram cheios do Espírito Santo. Foram vistos línguas repartidas como de fogo. E foram todos cheios daquele óleo, cheios da presença de Deus. O sumo sacerdote Jesus Cristo foi ungido e derramou uma unção sobre a sua igreja, sobre a nossa vida. Amém? Porque estavam unidos juntos, orando. Amém? Glória a Deus. Não foi cada um por o seu lado. É assim que Deus quer. Graças a Deus.
Graças a Deus. Vamos ler Mateus 5, 23. Sem me alongar muito, peço. Também não sei se tenho outra oportunidade, nós não sabemos o dia da manhã, mas aproveito as oportunidades que eu tenho para transmitir aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Mateus 5, 23. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Foi o Senhor Jesus que disse isto. E nós temos que levar isto a sério. Se te lembrares do que teu irmão tem alguma coisa contra ti, como é que pode ser alguém que maltrata um irmão dentro da igreja, depois vai para fora, vai para outra igreja, abre outra igreja, faz isto, faz aquilo, apresenta a sua oferta a Deus, mas lesionou A, B ou C. Será que Deus aceitou o sacrifício? É uma pergunta. Será que tem paz? Será que existe uma verdadeira unção na vida dessa pessoa? Não. Primeiro tem que deixar a oferta, ir-se reconciliar com o seu irmão, depois sim, amém? Pode fazer o que tem que fazer, mas seja como for, tem que haver paz, tem que haver unidade. Até pode sair, até pode ir para outros sítios, não há mal nenhum, mas tem que ser a união sempre, amém? Não é a rebelia, porque isso não vem de Deus, amém? Não vem de Deus. No céu havia unidade, mas houve uma rebelião, não é verdade? Isso não veio de Deus. Veio de Lúcifer, veio de Satanás, não foi? Isso para os anjos e trouxe tristeza ao céu. E veio trazer tristeza também à terra, não é? Tristeza também à terra. Deus não quer desunião. Ele é um Deus de unidade, graças a Deus. Então, o sumo sacerdote unia o povo. O culto a Deus unia o povo. E o culto esta noite deve unir as nossas vidas também um pouco mais. Glória a Jesus. Versículo 3. Diz assim: como o orvalho também, outra comparação, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O que é o orvalho de Sião? O que é o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião? Então dizem que o Monte Hermon é uma cordilheira muito alta, tem 2.814 metros de altura e 30 km de comprimento. E por ser tão alto, fica sempre coberto de neve, coberto de gelo, sempre. Do meio para cima fica sempre cheio, todo congelado. Mas o gelo que está na parte de baixo derrete. E quando ele derrete, essa água, dizem, traz frescura a tudo à volta. Tudo à volta é o norte de Israel, é uma região desértica, árida, quente, agreste, sem vida. Mas por causa do Monte Hermon, tudo à volta ganha vida. Tudo à volta fica cheio de água. Tudo à volta consegue produzir, se consegue trazer alegria. Amém? Portanto, Davi lembrou-se do Monte Hermon porque aquele monte traz bênção a tudo o que está à roda. Né? Também dizem que no alto do Monte Hermon sopra ventos, né? No alto há sempre aqueles ventos. E então o vento faz com que a neve fique em orvalho e arrasta aquele orvalho para os outros montes à volta. Em especial para os montes de Sião. Os montes de Sião. E então todos os montes de Sião, todos os montes à volta, aqueles montes em Israel, ficam abençoados por causa do Monte Hermon. Carrega aquela água, aquela umidade, aquele orvalho e tudo fica cheio de vida por causa daquela umidade. Amém? Toda essa água, toda essa umidade vai fazer com que o Rio Jordão seja uma realidade. E o Rio Jordão atravessa Israel, rega toda aquela zona e traz bênção e vida. Pronto, passa. Amém? Glória a Deus. Isto é a bênção de Deus. Deus quer que a sua bênção se espalhe, né? Se espalhe, seja transmitida. Amém? Traga frescura e bênção por todo o lado. Tudo em redor. Tudo ganha vida por causa da união. Graças a Deus. Glória a Jesus. Então, por que viver em união? Viver em união porque o próprio Deus, Ele vive em união. Nós devemos viver em união porque o nosso Deus vive em união. Jesus disse em João 10:30, Ele disse, eu e o Pai somos um. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem numa perfeita união. Amém? Nunca houve desunião entre eles. Sempre unidos e sempre vão estar unidos. Amém? Se o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, vive unido, a Trindade vive unida, nós também devemos viver nessa união. Amém? Nós estamos incluídos. E Jesus
orou por isso. João 14, 20. Vejam, Jesus diz isso mesmo. João 14, 20. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus. Naquele dia, quando o Espírito Santo descer, quando Ele unir os crentes pelo mesmo Espírito, não é? Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Disse o Senhor Jesus. Vocês já estão, mas ainda não conhecem, ainda não sabem que são um, ainda não sabem que estão unidos. Amém? E eles precisavam de saber que estavam unidos, mas quando o Espírito Santo desceu, eles sentiram-se verdadeiramente unidos uns com os outros e com Deus. Glória a Jesus. João 17, 20. Há uma oração de Jesus. E ele ora assim desta maneira. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Glória a Jesus. O versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste, como me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Então o Senhor Jesus orou para que esta unidade, um corpo está unido, não é? Um corpo está unido. Glória a Jesus. Está unido à videira. Nós somos as varas, o Senhor Jesus é a videira. Nós estamos unidos. Se alguém for separado, seca e morre, não é? Seca e morre. Glória a Deus. É verdade. Quando alguém deixa a unidade, o que é que acontece? Fica sempre um sentimento de perca. Há sempre ali um desgosto. Eu estou muito bem. Não está, não. Há sempre um desgosto. Há sempre um desgosto. Porque não está a cumprir o propósito da unidade. O Senhor Jesus orou para que isto fosse uma realidade na sua igreja. Não é? Eles sejam perfeitos em unidade. E o que é que acontece? Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim que tu me enviaste a mim e que tens amado eles como tens amado a mim. O que é que acontece quando vivemos unidos? Já falamos sobre isso. O mundo vai ver que nós só podemos viver dessa maneira porque temos o amor de Deus derramado nos nossos corações. Somos um povo especial, um povo diferente, porque Deus está connosco. Amém? Está unido a nós e nós estamos nele. Amém? É isso que o Senhor Jesus orou para que isso acontecesse. Amém? Para a bênção de muitas vidas. Glória a Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Voltando e terminando a nossa meditação, 133, versículo 3, no fim. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Queremos ser abençoados? Queremos que o Senhor responda às nossas orações? Queremos ter uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida próspera? Amemos uns aos outros, sejamos unidos uns com os outros, porque isso agrada a Deus, porque isso vem de Deus. Amém? E Davi dizia esta, porque ali o Senhor ordena, não diz que o Senhor faz uma vez, não, ele diz que ordena, e quando Deus ordena, tudo lhe obedece. É? E eu gosto muito desta palavra, ordena a bênção sobre a nossa vida, sobre a sua igreja. Amém? Para nós termos uma vida próspera, uma vida feliz e uma vida abençoada. E não diz que é só uma vez, naquela altura, para sempre, para o dia de hoje. Amém? Este é o segredo que o salmista Davi compartilha com o povo de Israel e também connosco. Glória a Jesus. Eu quero ser abençoado. Eu quero ver uma igreja abençoada. Eu quero que o Senhor cumpra o seu propósito na minha vida e na vida dos irmãos. E eu sei que o Senhor só pode cumprir o seu propósito na minha vida e também na vida dos irmãos se nós estarmos unidos uns aos outros. Porque sozinhos é mais difícil. Não é? Juntos podemos ter problemas. Não é? Juntos, não é? Havia uma psicóloga cristã chamada Bertina, se não me engano, há muitos anos veio à igreja ali, a rua Vicente Vaz das Vacas, e ele ensinou uma coisa sobre os ouriços. Né? Os ouriços têm aqueles espinhos, e eles precisam estar juntos para se aquecerem. Mas quando eles se juntem, picam-se. E às vezes quando se picam, há uma tendência a afastar, não é? Mas depois veem que não conseguem desenvolver muito, porque necessitam uns dos outros, tornem a se juntar, amém? Mesmo que sejamos picados, não é? Mesmo que vejamos as nossas diferenças, é? Quando estamos juntos, começamos a ver as diferenças uns dos outros, não é? Mesmo que não sejamos iguais, mesmo que nem tudo corra sempre bem, não é? Que seja a nossa maneira, mas mesmo assim, o irmão vai ajudar o irmão a crescer, amém? Cada um de nós vai ser uma catapulta, vai ser alguma coisa que vai fazer com que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, amém? Sozinhos nós não vamos muito longe, mas juntos, amém?
O poder de Deus ali é derramado. Amém? Porque Deus ali ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Ficamos em pé. Glória a Deus. É desde os 23 anos que eu me converti. Estou na igreja, não é? E até hoje eu não tenho abandonado, não. Não quer dizer que seja tudo rosas, tudo à minha maneira, ou que tenha concordado com tudo. Ainda hoje é assim, não é? E eu também estou cheio de falhas e cheio de dificuldades. Mas o Senhor quer que a pessoa persevere, a pessoa suporte os mais fracos, a pessoa que leva as cargas uns dos outros, porque juntos ali o Senhor ordena a bênção para sempre, não é? Qual é o segredo? O segredo é porque o Senhor quer que eu viva junto com os irmãos, não é? Porque às vezes nós somos picados, vou, parece que é mais fácil ir. Não, é mais fácil, mas não é o melhor. Amém? Porque o Senhor dá testemunho no nosso coração quando nós vivemos uma vida correta como Ele quer. Amém? E correta como Ele quer é unidos com a nossa esposa, porque quando nós estamos unidos com a nossa esposa, o Senhor não responde às orações, está bem? Certo? É unidos uns com os outros, e aí o Senhor sempre vai ordenar a sua bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. É um segredo tão simples, tão difícil, mas pelo seu Espírito, apesar das nossas diferenças, apesar dos nossos defeitos, não é? Mas o Senhor torna isso possível, porque o sangue de Cristo, Ele nos une. O sacrifício de Cristo uniu povos, raças, tribos, nações, né? Diferenças. O Senhor fez mesmo assim, diferente. Não importa, porque o Senhor que está em nós, Ele nos une. Glória a Jesus. Vamos orar. Né? E é que os irmãos orem juntamente comigo. Glória a Jesus, juntamente comigo. Eu não sei, os irmãos podem dar as mãos uns aos outros. Porque estamos a falar, é união. Então temos que nos unir, pôr a palavra de Deus em prática. Não é? Praticar, ouvir e praticar a palavra de Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então vamos, hein? Famílias, estão aqui famílias, somos todos irmãos, temos o mesmo Senhor, temos uma só fé, é um só corpo, né? E há uma só cabeça, que é o Senhor Jesus. E a cabeça diz que nós precisamos viver unidos. Amém? É união. Glória a Jesus. Vamos fazer a vontade da cabeça. Amém? Para o corpo ter vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. Para a nossa família ter vida. Amém? Para não sermos derrotados pelo inimigo. Glória a Jesus. Para haver força e vigor e confiança. Alegria na sua igreja. Glória a Deus. Vamos orar uns pelos outros. Amém? Eu vou orar, mas os irmãos também orem uns pelos outros. Glória a Jesus. Podem falar línguas. Podem abençoar o irmão que está a dar a mão. Cada um de nós tem as mesmas dificuldades, tem as mesmas lutas, as mesmas fraquezas, as mesmas necessidades de vitória. Amém? E se orarmos uns pelos outros, nós não vamos ser vencidos, porque o Senhor, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Amém? No nome de Jesus Cristo. Vamos orar, para que a vontade de Deus se cumpra na igreja. O Senhor tem propósitos para esta igreja, mas Ele precisa de viver uma igreja unida, para poder fazer as maravilhas que Ele quer fazer, para que esta cidade seja salva, para que o seu poder se manifeste, para que o Senhor não haja impedimento nenhum de responder às nossas orações. Deus, no nome de Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, obedecer à Tua vontade, obedecer à Tua palavra. E a Tua palavra diz que é bom e agradável que os irmãos vivem a união, porque ali ordena Deus a vida e a bênção para sempre, Senhor. Queremos viver unidos, queremos obedecer à Tua palavra, queremos, Senhor, largar as diferenças, largar os preconceitos, largar aquilo que nos desune, Senhor, porque Tu és maior do que as nossas diferenças. Tu és aquele que une os nossos corações. O Teu Espírito é o mesmo e Ele habita em nós. Ó Deus, neste corpo que somos nós, Senhor. Por isso, no nome do Teu Filho Jesus, une as nossas vidas mais e mais, Senhor. Mais e mais, Senhor. Mais e mais, Senhor. Os filhos com os pais, as esposas com os maridos. Mais e mais, meu Senhor. Os irmãos mais unidos, ó Deus. Cada um mais unido ao outro, meu Senhor. Sujeitos uns aos outros em amor, ó Deus. Porque Tu sabes, Senhor, que o sumo sacerdote abençoa o povo e nós queremos que Tu, Senhor, abençoes as nossas vidas esta noite, Senhor, trazendo agradável, trazendo paz, trazendo, Senhor, uma maravilha à Tua igreja, Deus. Abençoa com este óleo precioso, abençoa com o espírito de unidade, abençoa com a Tua presença os nossos corações, as nossas vidas, ó Deus, e a unção que está na nossa vida, Senhor, que
passe, Senhor, para os irmãos, que seja repartida para os irmãos, que os irmãos sejam cheios da Tua presença, cheios de unidade, cheios do amor, cheios de graça. Oh, Pai, porque Tu tens abençoado a nossa vida de uma maneira maravilhosa, avantajada, Senhor. Tu derramaste a plenitude do Teu Espírito. Não há limites, Senhor, para a Tua presença, para o rio, para o Monte Hermon, que abençoa todos os montes à sua volta. Oh, Deus, estes montes à nossa volta, Senhor, estes irmãos à nossa volta, que sintam a frescura, a renovação, a força, oh Deus, a vida, Senhor, que flui para eles, flui para os seus corações. Dá vitória às famílias, dá vitória à Tua igreja, dá vitória, Senhor, a cada um de nós. Ajuda-nos a ser unidos, ajuda-nos a ser unidos, a nos reconciliarmos, a andarmos juntos, ó Pai, como Tu queres, no nome de Jesus, porque precisamos de ser abençoados, precisamos da Tua bênção, precisamos da Tua vitória, precisamos da Tua cura, Deus. Tu sabes os nossos irmãos, muitos que estão sofrendo, muitos que estão enfermos, muitos, ó Deus, que estão perdendo a fé e o vigor, ó Pai, mas nós queremos interceder uns pelos outros, ó Senhor, porque a Tua igreja, Senhor, não vai ser virgens loucas, a Tua igreja vai ser virgens prudentes, com óleo, ó Deus, nas suas candeias, meu Senhor. A igreja em Portimão não vai apagar a sua candeia, porque tem o óleo de Deus a correr, a jorrar nos seus corações, e a Tua vinda está próxima, e Tu queres uma igreja unida, Senhor, uma igreja cheia do Teu Espírito, para uma igreja pronta para se apresentar diante do Deus vivo e verdadeiro, diante daquele que vai vir nas nuvens, buscar a sua amada. E nós agradamos, Senhor, quando estamos revestidos de união, revestidos do Teu amor, revestidos da Tua unidade. Em nome de Jesus, ó Pai, faz a Tua vontade acontecer na minha vida, faz a Tua vontade acontecer na vida dos irmãos, Senhor, e aquilo que o inimigo tem levantado, caia por terra no nome de Jesus Cristo, seja dissipada as trevas, a amargura, Deus, o ressentimento, Senhor, essas coisas, Deus, que muitas vezes querem, Senhor, ferir os nossos corações, essas setas inflamadas do inferno que atingem os nossos sentimentos, que nos magoam, ó Deus, e nos separam uns dos outros, separam também do Teu propósito. Mas esta noite, ó Deus, que seja a Tua vontade a permanecer, seja a Tua palavra a ser levantada no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor. Entregamos tudo nas Tuas mãos, para a Tua glória. Age, meu Pai, age no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Mais uns momentos. Um irmão levanta a sua voz em oração. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Bakura da bashara barantaya. Eka barashira barashaya baya. Noka mashata mana. Tu queres unidade, Senhor, Tu queres unidade. Abençoa, abençoa, abençoa. Aleluia.